Esperar aqui o Cajuzinho conectar. Chamar ele aqui no. E aí? Fala, Cajuzinho! Agora vai dar certo, hein? Agora foi. Tudo em paz? Deu uma travadinha aí, ó. Ué, tá vendo? É, travou aí. Você tá no Wi-Fi, Caju? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou ali na outra sala, porque de repente a internet lá Aham. é melhor. Tá, beleza, Pode ser? beleza. Então Pode? eu vou lá. Vai. Ah, se bem que por enquanto aqui tá de boa, não tá. Que É, aqui parece tem. que tá rodando. Beleza. Bom, explicar pra galera aí que tá entrando, né, o objetivo tanto do Instagram, né, primeiro, e de outras redes que a gente está fazendo aí, tá formando o YouTube também, no Baterias MG, Bateristas MG. Aham. A gente conversou muito, né, Caju? Com o intuito de aproximar todo mundo e criar um elo de experiência. Hoje eu fiz um trabalho aí adicionando muita gente aí na galeria, né, dos bateras de Minas Gerais. Foi bem bacana, a galera aceitou. Já tem uma galera boa aí que está aparecendo aí também. O Marquinho, o Paulo Castro, o Bom Marco, o demais. Robson Cordeiro, o Luciano Souza. Então a galera Bacana. começou a acompanhar aí. Então o objetivo é exatamente esse, né? A gente vai tentar aí uma vez por semana fazer a conexão com algum batera aqui de Minas. Tive uma sondagem, o Gel Fernandes do Rádio Táxi é amigo meu e a gente conversou. Pode ser que seja o único que vai sair da curva aí, porque é um batera paulista, né? Paulistano. Aham. Mas é legal porque ele tem uma experiência vasta, né? E a gente vai poder sugar um monte de informação. Então, possivelmente aí a gente está querendo trazer ele semana que vem. Ele está vendo a data para mim direitinho para a gente dar sequência. Mas o Ótimo. objetivo é esse: uma vez por semana alguém e a gente fazer um bate-bola bacana aí. Isso é bom. Certinho, Caju? É, ótimo. Eu acho ótimo isso, porque Uberlândia, cara, é um celeiro de músico bom. Eu sempre falo que Uberlândia, em qualquer lugar do Brasil, o pessoal comenta da qualidade de Uberlândia. Isso é muito bom. E eu fico feliz de poder ter fruto desse tipo de trabalho, porque isso vem de uma geração bem anterior à nossa, né? Meu pai, por Aham. exemplo, meu pai foi o primeiro guitarrista de rock de Uberlândia, cara. Então, assim, isso Bacana, é cara. legal. Então, sabe, assim, o pai do Edson Júnior foi um grande maestro aqui, é o cara que ele elevou a música de Uberlândia para um nível muito superior, onde muita gente no Brasil começou a reconhecer Uberlândia por causa dele, da Ah, Nalva Guiar também, que depois de um tempo eu fui tocar com ela, enfim. Uberlândia é uma cidade muito bem quista no Brasil todo. E hoje nós temos aí o Alexandre Pires, que pois é. também representa, né, de uma forma muito bacana a nossa cidade, não só no Brasil, como no exterior. Temos o Diego e Vitor, que é uma dupla daqui, que inclusive o Piretti, que é um grande amigo, um grande baterista da cidade, também está tocando lá. Tem o Léo, que está morando aqui em Uberlândia, que é do Vitor e Léo, e o Gustavinho está fazendo com ele. Então, assim, cara, o Paulo Castro, um grande batera daqui da cidade, que grava para muita gente também em Goiânia. Ele tem um trio aqui muito legal, que é o Niltinho, o Fininho. Cara, e Uberlândia, não dá para falar todo mundo agora aqui, porque acaba que eu esqueço um e outro. Mas Travou, Caju. Tá travando aí o teu Wi-Fi. Acho que você vai ter que movimentar aí mesmo na sala aí.
Vamos esperar o Caju lá, porque parece que deu um probleminha de comunicação. Bom, para a galera, a nossa ideia é exatamente essa. Olha, ele saiu aqui. Mas a ideia é essa aí, é a gente trazer uma vez por semana um batera aqui do estado de Minas Gerais. A gente está falando do estado mesmo, várias cidades. A galera que tem um trabalho bacana, que está desenvolvendo um trabalho bacana aí na música, levando o nosso instrumento e poder sugar um pouquinho da experiência. Eu tenho certeza que tem muito batera aí interessado e curioso em saber várias coisas do mundo da estrada. Então, o objetivo, na verdade, é tentar fazer essa conexão aí. Vamos tentar adicionar ele de novo aqui. Caju estava à tarde estudando, estava na igreja e tal, e aí eu peguei ele meio na curva lá, falei, vamos fazer esse projetinho aí para ver se rola essa união entre nós e tal. Mas aí não conseguiu conectar ainda não. Acho que agora vai. Aí deu certo, vai conectar. E aí? Ah, agora tá bom, Caju. Agora beleza. Agora melhor, né? Agora Sarou, foi. né? Bom, Rapaz, né? vamos retomar. Você estava falando então da galera aqui da região que já está fazendo trabalho com alguns músicos aí. Não, assim, a questão é o seguinte, eu comecei a falar de Uberlândia. Uberlândia ainda bem que é um celeiro de músico bom, né? Isso eu comecei a falar que eu não sei se deu certo a conexão, mas eu tenho a honra de dizer que a minha família, cara, meu pai, por exemplo, meu pai foi o primeiro guitarrista de rock aqui da região, né? Você falou. Então, é muito legal isso aí, porque depois, quando eu vir a ser músico, eu estou dando continuidade a um legado que ele deixou. Que eu acho isso importantíssimo, né? É uma coisa legal que Lógico. nós temos referências, assim, eu tenho referência de tudo quanto é lado que você imaginar. E aí foi bom, porque depois a gente começa a entender que Uberlândia é uma cidade benquista no Brasil todo. Você vê, poxa, o pai do Edson Júnior, que é um guitarrista aqui de Uberlândia, é um cara que elevou demais o nível da nossa cidade aqui, né? Na época ele, assim, tocava com a Vanderleia, com o Alberto Carlos. Meu pai também começou a tocar com eles, por conta da qualidade daqui. A Nalva Guiar, que é uma cantora daqui, de Tupaciguara, mas morava em Uberlândia. E daqui ela, né, despontou para o mundo inteiro. E depois, posteriormente, assim, eu fui tocar com ela. E aí o filho dela também, que é o Dani, que é o filho mais velho, ele é um grande baterista. E aí ele foi servir o quartel e daí eu comecei a tocar com ela. E aí, cara, toda vez que eu chegava em alguma cidade, pô, vocês são de Uberlândia, que legal. Ah, tem o Caju, que é guitarrista. Ah, tem o Balanço, que é tecladista, tocar acordeon também. Então eu ficava assim, poxa, mas meu pai, pô, legal. Então era legal você ter um feedback positivo de uma cidade desse tamanho, que Uberlândia não era igual hoje, que tem quase 1 milhão de Sim, habitantes. Né? pois é. É muito, muito interessante isso. Eu, E eu aí eu vejo outra peguei aqui, galera. eu peguei um Oi? gancho aqui teu, até para a gente começar. Eu queria fazer muito isso com os bateras para dar uma visão do trabalho que já fez e tal. Então, eu fiz uma pesquisinha, uma lição de casa, já que eu sou entrevistador, vou fazer a lição de casa, né? E aí, Beleza. o Caju começou a tocar desde 1986, Isso. estúdio, gravação, escola de música, palco e tal. E aí eu coloquei algumas pessoas que você já tocou, que desenvolveu algum tipo de trabalho e tal, que foi o Alexandre Pires, o Léo Chaves, Toninho Horta, o Carlinhos de Almeida, que é daqui de Berlândia, o The Platers, a Nalva Sim. Guiar, Ian Dixon, Renato Teixeira, Baby do Brasil, Rose Brown, Só Pra Contrariar, J.J. Jackson.
Irmãos Barbosa, Eduardo Araújo, o Nicolau Zuzbeck, que é o violonista querido, e o É Kiko violinista Sabiak, né? também. E aí, ligado a tudo isso, o Caju, essa história que você tem aí, mediante muito músico, muitas horas de estrada, eu queria que você desse um pouquinho da visão para... Porque a gente tem batera aqui, certeza aqui no grupo aqui, que não criou ainda essa experiência, né? E aí fala, pô, um batera com experiência com vários músicos, vários cantores, gente famosa e tal. Como é que é essa relação, Caju? Cara, eu acho que, primeiro, assim, eu vim de uma geração que era muito importante a gente tocar de tudo. E ao mesmo tempo também, quando eu comecei a tocar, eu vou te falar que era difícil, porque eu tinha referência muito boa, até mesmo dentro da minha cidade. Então, assim, as referências que eu tive, por exemplo, desculpa eu voltar lá atrás, mas eu acho importante citar as Sim, pessoas, porque vambora. fizeram parte de uma história minha muito importante. Por exemplo, Claudinho Melazzo é um grande baterista daqui da cidade, que assim, ele começou novinho e já era muito legal ver ele tocando, sabe? Todo mundo pirava com ele, eu ficava assim, poxa, mas ele dá conta de tocar, será que eu vou dar conta também e tal? E aí, assim, o Dani, né, quando ele veio de São Paulo para cá, tocava muito bem. Então, assim, aí, mas os estilos que tocava na rádio era bem variado. Então, você escutava Michael Jackson e logo após Rita Lee, e depois da Rita Lee, Stevie Wonder, depois do Stevie Wonder vinha Luiz Airão, Benito de Misturava tudo. Paula, misturava tudo. Então, Uma salada. acaba que... e o que é legal? A gente tinha que tocar isso. Você chegava nos bares para tocar, eu tocava no Joe Jack, né, em outros lugares aqui. Pô, a gente tocava Rádio Táxi, inclusive o Gel Fernandes é um grande batera que influenciou muito a minha geração, que é um Legal. cara assim especial. Poxa, eu lembro de ouvir coisas dele, eu ficava admirado assim. Uma vez eu vi Meu um show dele professor, viu? Ele foi seu professor? É, meu professor, vixe, muito tempo. Cara, ele era maravilhoso. E assim, o estilo dele era fantástico. E assim, outros artistas também, né? O Serginho Erval, o João Baroni, o Claudinho Infante. Cara, nós temos. Mas Nossa, ao mesmo tempo, o legal de ter essas pessoas fora é que depois eu chegava em Uberlândia, via o Claudinho Melaz tocando, via o Dani tocando, via o Edinho, que tocava samba pra caramba, via o Gilney tocando samba também. Quer dizer, cara, era legal ver os caras de fora? Era, mas o Uberlândia também tinha uma qualidade boa. sim. Então, a gente tinha que tocar de tudo para poder atacar em toda situação, entendeu? Eu Ô, era menino, cara, eu tinha... e naquela época a gente não tinha referência como hoje, YouTube, tá? A gente Não, não, não. ou pegava o Então, LPzão lá e procurava ver e onde é que o ficava cara estava ouvindo, batendo para fazer igual, ou sim. importava disco, né? Tinha que importar LP para poder ver o cara tocando, né? A primeira vez que eu comprei um disco, o primeiro disco que eu comprei mesmo, instrumental, foi o do Billy Coban. E, cara, Referência eu ficava total. horas. Aí depois eu comecei a ouvir o Jeff Beck, depois eu fui pro Chick Corea, aí depois eu voltei, eu conheci o Spyro Gyra, que era muito bacana, depois o Weather Reporter, e aí, cara, mas ao mesmo tempo eu escutava Kiko Zambianca, eu escutava Nalva Guiardo, eu escutava muita coisa que Guilherme Arantes, Ivan Lins, e coisas que mexia muito comigo por conta da harmonia, porque eu acho muito importante. Assim, eu gosto muito de ouvir música em todos os sentidos. E o que eu mais presto atenção é a harmonia da música, porque dali ela vai te levar para um outro caminho, onde você pode ter mais flexibilidade Para musical, levar a entendeu? Então, criação mesmo, né? exatamente. Não, e você tem que ser mais flexível. Por exemplo, quando uma pessoa te chama para gravar, eu lembro que eu comecei novinho, cara. Eu tinha 12 anos de idade, eu já estava no estúdio. Então, assim, quando o Dani gravava umas coisas, eu gravava outras. E aí, na época, não tinha tanto baterista em Uberlândia. Era somente eu e o Dani, que gravava muito aqui. Nós É. gravamos muito, muito. Anos 80 e 90, nós gravamos muito aqui. Assim, né, de 87 para cá, eu vim gravando e não parei. Parei de um tempo para cá porque foi mudando o estilo. E eu, particularmente, não quis acompanhar. Mas foi uma decisão que eu tive. Mas por quê, Eu cara? respeito. Cara, porque eu achava que não tinha a ver comigo. É engraçado isso, né? A É gente... estilo? Mas eu acho que o estilo não tinha nada a ver comigo, entendeu? Aí depois algumas coisas hoje mudaram. Hoje o estilo está bem versátil.
Então, muitas coisas agora eu consigo entender naturalmente, porque assim, eu achava muito forçado, eu achava que não tinha nada a ver comigo tocando, né? Mas hoje muita coisa mudou, aí a gente já consegue se adaptar em algumas coisas que tem a ver com a gente. É muito Mas você interessante acha isso. que nessa hora aí você já teve o poder da escolha? Você estava numa fase que você falava, não, agora eu escolho o que eu vou tocar e tal? Cara, eu tinha esse poder porque assim, existia também outros estilos que, entendeu? Isso era uma coisa interessante. De um tempo para cá, o mercado ficou somente por conta de um estilo. Isso, assim, vários artistas comentam isso, e é uma situação real, porque o que dá dinheiro hoje no mercado é a música sertaneja. Então, muitas pessoas do meio pop, ao invés de tentar se juntar e tentar fortalecer o estilo, começou a falar assim, não, eu, um, dois, três, não brinco mais, eu não quero mais mexer com isso não, entendeu? É a E grana, né? aí, mas aí o que que acontece? Isso é ruim porque eu vejo que o pop, cara, tem tanta gente boa, mas ao mesmo tempo os caras não têm união, então o estilo não anda. Fica parado. Os caras estão parados lá nos anos 80 ainda. Verdade. Entendeu? A gente costuma falar que acaba não se atualizando, né? A gente pega, Isso. pô, Tem que atualizar. pega uma banda de rock aí bacana há pouco tempo e tal. Não tem, né? É difícil. A gente vai sempre na referência antiga, né? Que é legal. Os caras tocavam. O que eu vejo é o seguinte: se você for colocar como que os caras atuavam dos anos, vamos colocar dos anos 60 para cá, né? Cara, era maravilhoso o jeito que os caras tocavam, porque eles não podiam errar. Não tinha É, recurso de gravação, entendeu? é Hoje uma você vez só e grava. vamos lá, né? Exatamente. Você vai gravar uma música hoje, cara, o cara te manda uma guia. Olha, eu quero uma bateria assim, então o cara te dá o groove certinho para você tocar. E aí, beleza, você pega o negócio, grava, e aí manda pro cara, ó, não dá para você trocar essa levada de caixa. Quer dizer, na época não existia isso. Era três, quatro e vamos tocar. Era outro mundo. Cara, eu vejo gravações dos Beatles, do Elvis Presley. Cara, o Rolling Stones. É impressionante como é que os caras conseguiam fazer aquilo de uma forma natural, que a banda inteira tinha era um negócio que assim, era comunitário, sabe? Às É, vezes o batera não tinha tanta a destreza, mas na banda suava de uma forma muito legal. Igual o Ringo Starr, cara. Ele não tinha ah, técnica, mas ele tinha uma coisa de tocar para a banda que era fenomenal. E isso hoje em dia, às vezes a galera vai mais pelo lado técnico do que pelo lado musical. Então é muito delicado esse tipo de coisa. Mas vai mudando, né? A geração vai mudando e as concepções são outras. ô, Caju, e a gente percebe também que a galera que começa a tocar no início, no nosso início, você vai tocando conforme vai tendo trabalho, né? Então, às vezes é um estilo que você É. curte, mas, pô, vai rolar uma grana ali, então eu vou topar e vou embora. Não é o meu estilo, mas eu tô tocando. Você não acha que isso acaba causando um lance é, de entender todos os estilos? Você dá uma rodada para ver onde você se encontra e tal? Beto, eu acho que assim, é muito delicado essa questão de você dizer não para o estilo. Porque ao mesmo tempo que você não gosta do estilo, tem algumas coisas que é engraçado, porque às vezes a pessoa quer que você faça porque ela acha que você tem a ver com o som dela. Então você tem que se adaptar, porque o que que acontece, cara? A gente quando, por exemplo, eu vou voltar um pouco atrás para você me entender. Uhum. Quando eu comecei a estudar bateria, como não tinha tanto baterista na cidade, eu pensei, cara, eu quero ser um baterista bom. E o Dani, por exemplo, era um baterista que ele tinha o estúdio na casa, assim, ele tinha um lugar para estudar, que era um estúdio de gravação, uma bateria muito boa, e nem por isso ele era o cara, assim, não vou fazer de qualquer jeito. Não, pelo contrário, ele fazia muito bem, ele estudava horas e horas, dias e dias, meses, para poder chegar e tocar, né, direito. E aí aquilo, cara, eu comecei a pensar, pô, eu estava no conservatório, eu queria tocar melhor, mas ao mesmo tempo eu só tinha uma aula no conservatório durante a semana. E aí não dava tempo, cara. Se eu não fosse atrás para tocar, ia ficar complicado para mim. Eu não tinha como montar uma bateria. Eu não tinha lugar para montar uma bateria. Eu tocava com uma bateria de estudo que meu pai conseguiu comprar para mim uma vez, lá na Leimar. Você é de De São Paulo, você madeira. lembra do... Madeira É, mesmo. de madeira. E aí o Dani me emprestava a bateria dele, o Roberto Mancha, que inclusive foi um grande incentivador meu aqui, ele que me emprestava as baterias, a bateria dele. Ele era um cego, cara, e montava a bateria direitinho, Ó, tinha som, montava som. Era top, cara. legal. Tocava percussão muito bem. Ele me ensinou a escutar muitas coisas de jazz. Por exemplo, o Yellow Jackets foi uma coisa que eu escutei
por conta do Roberto Mancha. Ele era um cara top aqui, sempre foi muito bom. O, E o, o o que Edson Balança também. Hã? O Caju, eu vejo que hoje em dia tá muito a molecada mesmo que está começando agora e tal, eles querem tocar, ele não quer ter aula, né? Ele quer sentar na bateria e sair tocando e tal. A gente vê muito isso. Então, mas aí isso tem a ver com o que eu Hop. Estamos com um problema de sinal lá com o Caju. Volta aqui. Caiu, galera. Eu vou conectar novamente. Só para a gente repetir, então. É um projeto novo nosso. Bateristas DMG no Instagram. A gente está montando uma plataforma também aí no YouTube. O objetivo é a gente estar conversando uma vez por semana com bateras aqui de Minas Gerais, para a gente sugar as informações, trocar experiência, falar um pouquinho sobre estrada e deixar a coisa rodar de um jeito mais fácil para quem está nesse meio, né? O JP está colocando ó, ouvir, saber, ouvir, né? Estudar e tal. Pois é. Precisa de muito treino, né, JP? Estudo é tudo, cara. Tô esperando aqui o Cajuzinho conectar novamente. E agradecer a galera que hoje eu fiz um convite para muito batera aqui de MG, da nossa região, de BH, e a galera foi bacana, começou a aceitar e replicou isso nos stories. E eu acho que o grande objetivo que a gente tem é esse aí, é começar a unir nossa classe aí. Tô esperando para ver se ele volta aqui, galera. É isso aí, Gustavão. É o que a gente tem que fazer mesmo, né? A gente tem muito bateria iniciando aí que é cheio de curiosidade, né? Às vezes vê um batera aí, e nem a galera que tá aqui, o Marquinhos, o Pirete, toda a galera aí que já tá tocando na estrada e conseguiram uma carreira instrumental bacana. Então tem uma galerinha também que acompanha, que está iniciando, que acho legal a gente passar um pouco dessa experiência, né? E aí eu ainda não conectou aqui, mas no decorrer desse trabalho que a gente está tentando fazer, eu vou estar ligando para vocês, eu vou estar entrando em contato aí pelo Instagram e ver quem tem disponibilidade. Agora nessa pandemia está todo mundo podendo, né? A chance de a gente conversar com todo mundo aí é grande. Então aproveitar esse tempo para a gente bater mais, para deixar claro, não é um trabalho para a pandemia, durante a pandemia, tá? É um trabalho que a gente pretende fazer constante, aproveitando o meio digital aí para a gente poder seguir em frente. O Cajuzinho acho que não conseguiu conexão ainda não apareceu por aqui não. Ô Marco, essa é a solução, né? É a união. Eu tenho um exemplo, eu conversei muito com o Gel Fernandes. O Gel Fernandes vai estar com a gente, apesar de ser um batera paulista, ele vai estar com a gente também aqui, possivelmente na semana que vem. E aí ele mesmo falou para mim, pô, vocês têm um evento aí, Sou Batera, que 200 batera tocando junto e tal. Quando a gente olha lá, fala, pô, nós somos uma união, temos uma união ferrada aqui, todo mundo se vê, todo mundo se fala, e não é assim, né? O trabalho mesmo, ele impossibilita da gente estar junto, trocando ideia. E eu acho que é bacana a gente, pô, tá no hotel, tá à toa aí, vamos bater um papo, vamos passar a experiência pro povo, vamos. Então, seguir em frente nessa ideia aí. Deixa eu chamar ele aqui no WhatsApp para ver.
ver se ele me responde aqui. É, cara, Gel Fernandes foi meu professor. Eu sou de São Paulo, né? Apesar de querer fazer um trabalho aqui dentro, mas eu sou de São Paulo e o Gel me deu aula quando eu tocava com o pessoal da Rita Lee naquela época. E aí eu precisava de release, né? Para tocar em prefeitura, etc e tal, nas cidades. E aí ele me deu aula, foi bem bacana, cara. No começo do trabalho, minha bateria era, naquela época, Pinguim, eu não sei se alguém lembra dessa marca, uma bateria nacional, era o que tinha de melhor na época. E ver ele sentar naquela bateria, botava o LP e falava para ele, Gel, tira esse solo aqui para mim ver. E ele fazia aquilo na bateria, cara, eu falava, puta merda, manja muito. Ah, é isso aí, JP, é o que a gente quer mesmo, cara. A competição, a gente tem que olhar pelo lado sadio, né, de crescimento e tal, não de rivalidade, isso não vai levar a nada. No passado tinha muito isso, né, todo mundo escondia equipamento e tal. Ó, acho que o Caju tá voltando aqui. Aí, ó, JP, você falou a frase que foi a minha iniciativa para fazer esse trabalho, cara. Você adquire o conhecimento e não passa para frente, né? É isso aí. Ô, Marcos, você teve uma pinguim, não? Preta? A gente usava pratos Yutanan. Era o prato nacional que chegava mais perto do nome Zildjian. O Caju tá falando que tá conectando aqui, galera. É só esperar um pouquinho e. Não ri não, JP. O negócio era grave, cara. Não tinha acesso a informação online. Cara, era uma pedrada. Começava a ir para o conservatório para estudar Pozzoli. Não sei se alguém conhece esse método. Né? Marco, tinha que vender as cuecas mesmo, viu? Uai, então tem uns contemporâneos aqui, cara, que usaram o mesmo equipamento que eu usei. Ele tá tentando conectar, galera. Vamos ver se ele volta aí. Felizmente, o Wi-Fi é isso aí. Aí, ó, o Gel entrou aí na. Fala, Gel! Acabei de falar de você aqui pra galera. A gente tá com um problema de comunicação, Gel. E eu tava falando com o Cajuzinho, tava uma galera boa aqui, mas aí a conexão do Caju falhou. Vamos ver se ele volta aqui para falar com a galera. Material era muito difícil, né, Marco? O material era complicadíssimo. A gente ter acesso, assim. Eu era obrigado como aluno do GEL, eu era obrigado a babar nas coisas que ele tinha, não tinha jeito. Tô chamando o Cajuzinho aqui no particular para ver se ele consegue aí conexão. Vamos aguardar aí, galera, para ver. A galera meio dissipou aí porque caiu a conexão, né? E aí
Ô, Marco, eu tinha o kit da Ziltanã. Era todo Ziltanã. 7, eram 7. E aí, galera, quem curtiu aí um Rádio Táxi aí, tá, o Gel tá no bate-papo aí, viu? Gel Fernandes. Era rico, cara. Pra mim comprar uma caixa da Aper demorou, viu? Te falar uma coisa. Puta, pedestal Raul. As ferragens Raul é o que mandava nacional, né? Naquela época era isso aí mesmo. Hoje a gente tem acesso a tudo, né, galera? Você entra na internet, você busca o que você quiser, né? Até um parafuso você busca. Quantas vezes não tinha que correr atrás de soldar alguma coisa pra tocar antes do show e tal. É, tinha esse intercâmbio, né, Marco? A gente era obrigado a fazer, né? A gente tinha em São Paulo, tinha, não, tem ainda a Galeria do Rock. E a gente pegava muito material lá na época. Inclusive solo de batera, cara. Tinha uns amigos que traziam dos Estados Unidos umas fitas VHF, a gente ficava vendo aquilo exaustivamente. E era muito complicado. Você pega a garotada hoje, ele bota no YouTube, tem tudo que é lição. Ah, eu quero ver o meu batera estudar, eu quero ver técnica de pedal, eu quero ver stick control, eu quero ver. Pô, a molecada tem acesso a tudo isso hoje, né? É, eu tô chamando o Caju, galera, aqui no particular, mas ele não tá me respondendo aqui. É, isso aí, JP, é isso mesmo, cara. Opa, Cajuzinho na área, hein? Vamos ver se agora rola dele voltar aí com a gente. Pera aí. Ô, Caju! Agora vai. Nossa senhora! Você deixou Agora a vai dar gente órfão certo. aqui. Pois é, ué. Você tá com um cara ilustre aí, cara. O João Fernandes tá na área aí. Oh, que bacana. Bom demais. O Gel é um cara que
marcou a geração demais dos anos 80 aí. É um grande batera, na minha opinião, um dos maiores bateristas que o Brasil tem, cara. É um cara que não está na mídia hoje, mas ele tem uma história muito bacana. Eu não sei se ele está aí com a gente ainda, mas muito bom. Parabéns, viu, Gel? Parabéns mesmo. Muito É bom. a influência, né, Caju? A gente tava falando de influência antes de você sair e tal. É as influências que a gente busca, né, para poder fazer o trabalho, né? Naquela época sempre foi assim, né? É verdade. Cara, e é engraçado que o tanto que marca, né? Você vê as coisas que o Rádio Táxi fazia, soa diferente até hoje, né? O cara, quando tem uma identidade, a gente estava falando isso agora há pouco. A gente estava falando agora há pouco aqui, identidade, porque assim, por mais que seja difícil você chegar num nível que você entende o que você está tocando, mas a própria dificuldade que você tem, ela gera uma identidade, né? E aí, não estou Exato. falando que ele era difícil de tocar, não, mas ele tocava de uma forma bem diferente de todo mundo e gerou uma identidade muito legal. Eu achei muito bom. É. Adoro o Gel. Vou só passar o recado para ele, Gel. Nós estamos numa nova plataforma aí, só para você saber. Eu comentei com você pelo WhatsApp, a gente falou. Estamos montando uma estrutura fora do Facebook. E aí, essa semana a gente se fala para poder marcar uma data. A gente está fazendo novas experiências para a tua live a gente poder estar com a galera maciça e poder estar falando sobre. Inclusive o Cajuzinho tá participando dessa experiência para a gente poder somar e melhorar tudo isso aí, né? Sim, eu vou divulgar para Caju, todo mundo. vamos voltar então. Vamos... Tem que chamar o Gel, tem que chamar o Albino. Pois é, tem muita gente para entrar, né? Aham. Eu tinha comentado com ele, Caju, que tem esse lance do nosso estado. Nosso estado, eu sou paulistano, mas Minas está no meu coração, né? Mas Aham. integrar o nosso estado com os bateras, com a experiência e tal, e é por isso que a iniciativa ela surgiu. Seguindo aí meio a tua experiência, porque a gente já falou de estilo, com gente que você tocou e continua tocando e tal. É, você teve experiências aí em tocar em outro país, né? Fez também com o Alexandre Pires uma turnê aí na América do Sul. Mas eu queria que você voltasse só um pouquinho, resumidamente, falar um pouquinho daquela época dos Estados Unidos. Eu vivi na Inglaterra por 4 anos, cara, e foi um período maravilhoso para mim, assim, em todos os sentidos, né? Ali eu pude conhecer exatamente o que era realmente tocar, porque uma coisa quando você está no seu país de origem, você tem uma leve tendência a reclamar que as oportunidades são digital, não sei o que, é tudo muito complicado, o pessoal não passa informação. O brasileiro tem essa mania de esconder o ouro mesmo, é natural que poucas pessoas, ainda mais na geração que nós assim, que eu vivi, né? Você também é da mesma geração minha, era difícil de informação. Então, quando alguém tinha informação, era muito difícil de passar. E eu ficava louco para poder O aprender a tocar. O JP citou exatamente isso aí. JP, cara, JP é um cara fabuloso. Eu sou fã mais dele. E ele sabe exatamente como a gente está falando, porque ele veio de uma geração posterior à minha, que também, cara, ele tinha pouca informação em relação a ter conteúdo diretamente dos caras que tocavam. Hoje, cara, pela internet você encontra o batera que gravou todo mundo aí, entendeu? Você tem acesso direto a ele pelo Instagram. Mas quando você foi para os Estados Unidos, você foi com alguém fazer um trabalho ou você botou a mochila nas costas e saiu? Não, a Inglaterra, foi na Inglaterra, não foi nos Estados Unidos, foi na Inglaterra. Ah, Eu fui desculpa. a convite de um festival, na verdade era para tocar numa casa de jazz lá. E daí quando eu cheguei lá, essa casa já não existia, ela estava num processo de mudança. E aí, assim, ela existia, mas tava tipo assim, abre, não abre, abre, não abre. Acabou que não abriu. Aí eu conheci outras pessoas, fui trabalhar com outra, né, com outra coisa. E aí fiquei 6 meses trabalhando em outro ramo. Depois um dia eu resolvi ir atrás dos músicos. Eu falei, poxa, eu converso aqui, todo mundo me entende, os músicos vão me entender mais ainda, porque se eu não falo inglês, pelo menos tocar, eu vou tocar. Então, e aí fui embora. Essa É, linguagem todo mundo entende, né? todo mundo entende. Então Músico foi entende. legal. E aí acabou que, cara, eu tive uma coisa muito legal. Eu conheci um guitarrista, e nesse dia ele estava como baixista. Eu achei que ele fosse baixista. Aí ele me chamou para. Aliás, estava tendo uma jam session, e eu fui lá e tal. Aí, quer tocar? O cara
chama, você vai lá e toca e tal. Era um negócio assim. Aí, beleza, fomos tocar, e aí toquei um negócio lá, salsa. Aí o cara olhou pra mim e falou, ó, que legal, tal. Aí depois outra vez era um jazz, eu tocar também. Aí, assim, eram os alunos da faculdade de Manchester também. E assim, e aí eu fui tocar com eles lá, então era uma coisa para diversão. Aí, cara, o rapaz me chamou e falou, cara, deixa eu te perguntar uma coisa, você toca música africana? Toca. Não, vamos fazer uma música ali comigo, tal, não sei o quê. Aí fui lá, toquei, tal, não sei o quê. Aí, no final da noite, esse guitarrista me chamou, falou, olha, você não quer fazer um negócio comigo na quinta-feira? E eu, claro, não, vamos demais, tal. E aí, enfim, ele falou, então, você tem como ir lá pro bar? Eu falei, cara, eu não tenho carro, eu tenho minha bateria, mas eu não tenho carro. Não, eu vou te buscar. Aí foi em casa me pegar e tal. Aí começamos a conversar, tal, não sei o quê, isso na quinta-feira, o cara chegou lá em casa, me levou para casa dele e falou, eu vou tomar um banho. E aí, vai o som aí e tal, enquanto eu preparar. Aí eu entrei na casa dele assim, um de disco de ouro, de platina, diamante, o negócio. Falei, cara, esse cara deve ser colecionador de disco, né? E beleza, o estúdio dele lá, tá com aquele monte de coisa. Aí o primeiro disco estava assim, ó, Simply Red, não sei o que, papá. Aí o segundo, Simply Red, o terceiro, Simply Red. Eu falei, cara, não é possível, bicho, o que esse cara faz? Aí beleza, quando esse cara saiu, é uma coisa assim, eu nem imaginava, né? Aí o cara saiu do banho, tal, não sei o que, e aí, tá curtindo o som, tal, não sei o que. Eu falei, cara, legal. E esse, cara, esses discos aqui, ele... Cara, eu era da primeira formação do Simply Red, quando eu saí de lá e entrou o Heitor TP, eu sou apaixonado do Heitor TP, o cara toca muito e tal, eu... Cara, como assim, cara? Eu era guitarrista do Simply Red. E aí, cara, começamos a ficar amigo. Nesse dia eu pirei, porque eu não sabia nem, né, que aquilo era verdade, eu fiquei louco, assim. E aí fui tocar com ele, daí ele me indicou para um monte de gente lá. Eu comecei a tocar, aí eu fui tocar no festival de jazz no País de Gales com ele. Ele chama Ian Dixon. Não, aliás, minto. O Ian me chamou para tocar no festival de jazz lá no País de Gales. Esse outro cara, que também era amigo do Ian, chama Sylvan Richard Jr., que ele era o primeiro guitarrista do Simple Red. Hoje, ele não tem nada a ver com... Ele toca ainda, mas assim, nada a ver. Ele é massagista do time de Liverpool. Você tá brincando, cara? Juro. Na época que eu vim embora, em 2006, eu conheci ele em 2002. Em 2006, quando eu voltei... A gente fala quando larga a música, a gente vira músico de churrasco, né? Exatamente. Ele hoje toca assim, com quem ele quer e tal. Ele é bem... Mas assim, tá muito bem e tal. Aí, cara, é engraçado. Aí depois dela, assim, depois desse encontro com ele, eu comecei a tocar com ele um monte de coisas lá. Ele me indicava para muita coisa. Aí comecei a tocar com uma menina de Gibraltar, uma cantora de música... ela, assim, na verdade, ela cantava salsa, né? Era música cubana e tal. E aí eu comecei a tocar com ela. Fui para uma gig de jazz tradicional, porque o batera não podia fazer. Aí eu comecei a tocar um monte de coisa, porque eu tocava música africana, tocava jazz, tocava salsa, tocava pop. E os caras começavam a me ligar, tô precisando de um batera e tal. Aí eu indicava outros bateras de lá. Então foi muito legal essa conexão. Eu aprendi muito lá. Mandar só... Deixa eu só dar um oi pro Pirete. Pirete tá aí. O JP teve que dar uma saída. O Elcio também mandou um forte abraço aqui, viu, Caju? Cara, o Elcio é da pesada. A Júlia, eu tô vendo a Júlia aqui. Suas histórias... Bom demais compartilhar a sua experiência, sempre aprendo. Que bom. A Júlia é uma pessoa maravilhosa, filha do meu amigo, irmão, assim, o Carlinhos de Almeida. E que canta muito. E canta muito. Demais. Top. Cara, eu falo, o Berlândia é um celeiro de música boa. É bom aqui, viu, rapaz? Eu tenho certeza. E quanto tempo você ficou lá fora, com todas essas experiências de estilo aí, Caju? Cara, eu fiquei na Inglaterra 4 anos, né? E foi muito bom para mim. Esse período foi maravilhoso, porque eu tive contato não só com a música pop, mas olha o Paulo Castro aí, cara, que bacana. O Gustavo também um abraço aí também. Gustavo, não, bom demais. Abraço para todo mundo. Essa galera vai estar com a gente aqui nesse rodízio aí. É importante, viu? É importante. Eu falo, gente, o Berlândia é muito bom. Tem muita música boa aqui, tem músico bom demais. Mas eu acho que, assim, é importante a gente ter uma experiência fora para a gente poder valorizar as coisas que tem aqui. E também para a gente aprender com o que tem lá. Porque não é somente coisa ruim que tem no Brasil. Tem muita coisa boa. E lá também não é também coisa boa demais. Tem muita coisa ruim lá também. Então, assim, você começa a ter acesso. Nessa época, você teve mais acesso a equipamento, Caju? Cara, lá é a coisa mais engraçada. De tão acessível que é, você acaba no bola. Porque, assim, depois que eu vim embora, eu pensei, poxa, eu podia ter trazido um monte de pratos,
Eu podia ter comprado várias coisas, porque é muito mais barato você comprar lá e mandar para cá. Eu mandei fazer uma Uhum. Yamaha, porque era a minha bateria de sonho, assim, né? Desde quando eu era criança, era ter uma Yamaha ou uma Tama. Acabou que hoje eu tenho as duas, né? Assim, foi muito bacana. E aí E lá passa eu a tinha. conseguir customizar, né? Não, a minha foi totalmente customizada. Eu vi a bateria do Dave Weckl, eu falei, cara, eu quero essa bateria. Eu queria exatamente igual e eu mandei fazer exatamente como ele tocava. Assim, a mesma configuração de madeira em termos de sonoridade, porque tem como você fazer isso também. A Pearl, Sim. hoje eu sou representante da Pearl desde 2016 ou 17, Nós alguma vamos coisa falar assim. sobre esse tema aí. E aí, assim, eu hoje, eu sei que a Pearl faz esse tipo de coisa também e tal, né? Que é muito bacana, você personalizar um instrumento. Mas na época lá, eu tinha acesso a tudo, então eu olhava Yamaha, olhava Sonor, a GMC, a Noble Coley. Cara, teve muita coisa legal lá, muita coisa. Material, então nem se fala de videoaula, que aqui era difícil ter, lá tinha um monte. Ah, a gente Vídeo, trazia, né? A gente importava nisso aí, né? e assim, é tudo barato, cara. Tipo assim, 5 pounds você compra uma videoaula, entendeu? Preço de nada a ver, assim. É, Por isso que os na caras tocam época, muito. na época para trazer um LP importado ou uma fita VHF de alguma coisa e tal, cara, era como se fosse hoje R$ 300, assim, era um negócio absurdo É bem diferente. trazer esse Cara, material. mas assim, é legal. Eu tive acesso a muita coisa. Inclusive, cara, como eu fazia muita gig com o pessoal da universidade, eu tive acesso a grandes coisas lá que eu achava maravilhoso, assim. Tem muita gente lá tocando muito bem, garotos, assim, novos. Eu dei aula numa escola também, eu fiz uma temporada de aulas, e foi muito bacana você ver as crianças tocando, assim, adolescente, criança, assim, de 11 para frente, assim. Cara, eles têm um conhecimento técnico absurdo. E também não só técnico do instrumento, mas como também da história. Por exemplo, eles conheciam coisas do Brasil que eu não tinha noção. Então, assim, eu ouvi garotos, cara, falando assim de Dori Caymmi, que eu pensava, mas como você conhece Dori Caymmi? Nem no Brasil o pessoal conhece tanto assim. Então, É, assim, pois é, é pois uma é. outra cultura, né? É. O europeu é bem diferente. Ô, Caju, depois quando você retornou para o Brasil, eu imagino que com uma bagagem bacana por essa experiência que você passou lá, né? Aham. Já veio essa parte de se entregar no estudo e continuar dando aula e aceitando novos trabalhos? Foi uma Cara, adaptação? Você chegou aqui, você enfrentou uma é, realidade. é diferente, né? É uma outra realidade quando você está fora do país. Porque o que que acontece? Quando você sai daqui para lá, você tem a dificuldade da língua e da cultura, né? Porque Sim. é tudo novo para você. E depois que você vence essa barreira, você começa a absorver aquilo, então fica natural. Ainda mais porque eu tive 4 anos, então, assim, eu tive uma experiência muito grande. Eu conheci muitas coisas, de estilos diferentes. Eu pude conhecer gente de outras nações, tocar com outras nações, ter outro vocabulário. E isso me agregou muito para quando eu voltasse para cá, eu tivesse novas oportunidades. E isso realmente aconteceu. Então, quando eu cheguei, eu tive uma outra visão de tudo, principalmente do comportamento em relação à música, porque eu sempre trabalhei com estúdio aqui. Quando eu voltei, eu me deparei com uma outra situação. O mercado de dado, eu não escutava as músicas que rolavam aqui no período que eu morava na Inglaterra, porque eu me entreguei totalmente para a Inglaterra para aprender tudo lá. Porque se eu não ficasse por conta da cultura deles, eu não ia entender, eu não ia conseguir trabalhar, eu ia ser um estranho no ninho. Mas mesmo assim eu não deixei de ser brasileiro, porque as pessoas me chamavam justamente porque, olha, tem um baterista brasileiro aqui, você vai curtir porque ele toca de tudo, porque o que, que aconteceu? Lá atrás, quando você me perguntou se era diferente, era difícil tocar de tudo, cara, isso foi o que me levou a tocar na Inglaterra. Porque aí os caras me chamavam para tocar qualquer estilo. Porque, ao contrário do europeu e do americano, e também do asiático, eles são focados demais. O cara quer tocar salsa, ele vai tocar salsa e vai ser um grande baterista de salsa, mas somente aquilo lá. Ele não, Se não vai se especializa, né? aventurar. Não, ele não vai querer se aventurar em outra praia que não seja dele, porque ele vai se arriscar para quê? Ele sabe É. tocar, mas ele não vai, tipo assim, olha, isso não é minha praia, curto, mas deixa o cara tocar. É por aí. Aqui não, você tem que tocar de tudo para sobreviver. E hoje, assim, se eu perguntar para você, Caju, qual que é seu estilo? Se eu tiver que te Cara, definir. eu vou te falar que é difícil me definir,
definir. Eu até perguntei isso para alguns amigos atrás, porque o Ricardo da Pro, ele me fez uma pergunta. Olha, eu quero te colocar no casting de workshop no Brasil, mas eu preciso que você me fale o seu estilo. Cara, eu estou recalculando até agora, porque eu não consigo te falar. É verdade, porque como eu, assim, eu atuei em tantas coisas, eu não sei te falar o que realmente eu sou. Sabe, assim, eu sou um baterista versátil, assim, até um certo ponto, versátil. E aí acabou se entregando a qualquer estilo. O que vier, tá traçando, né? Nem sempre, porque assim, tem muitas coisas que eu deixei passar. Hoje eu estou olhando o mercado de uma forma diferente, porque eu consigo entender que eu já me adaptei melhor com a realidade de hoje. Hoje tem muita coisa legal tocando aí, tem muita coisa boa de técnica, Ó, de o, swing. Ma- o Marco colocou aí, ó, saber muito de pouco ou pouco de muito? É Cara, é enigmático. engraçado. Isso é uma pergunta muito, muito legal, hein, Marco? Eu tinha que vir do Marco, né? E Marcão? Rapaz, Flex é uma baterista. Eu me considero um baterista flexível para muita coisa hoje. Eu não fui, mas eu aprendi a ser. Porque a técnica que assim, eu gostei muito de técnica, porque isso me dá tranquilidade para que eu possa me expressar naturalmente no instrumento. Seja em Uhum. samba, seja em rock, em sertanejo, seja em forró, seja em jazz, seja o que for. Eu consigo tocar de uma forma que eu tenha tranquilidade. Eu quero me sentir tranquilo tocando. Para que quando eu for encarar uma gravação, de qualquer estilo que seja, eu não vou passar vergonha, eu vou conseguir tocar. Há pouco tempo atrás, por exemplo, eu vou contar uma história para você dessa questão de versatilidade. Um batera daqui de Berlândia é muito bom, que é o Paulinho Castro. Ele estava fazendo uma turnê com o Gustavo Lima. E daí o Niltinho precisou de fazer uma gravação com a menina lá era do Maranhão e está morando em Goiânia, Luma Dantas. Uma menina muito bacana e está fazendo um sucesso legal lá. Daí o Niltinho foi fazer esse DVD da menina e lá em Goiânia, o Guilherminho, cara, que é um grande baterista, ele grava para todo mundo, um cara top, inclusive até tem que chamar ele aqui uma hora, eu vou dar um toque nele para ele vir aqui. Enfim, aí ele não podia fazer a gravação nesse dia. E quem ia fazer, na verdade, a gravação, primeiro era o Guilherme, depois não rolou, aí rolou pro Paulo Castro fazer. Mas o Paulo estava em viagem com o Gustavo, não ia chegar a tempo e tal. E aí, o que aconteceu? O Nilton foi com a Ju, fazendo, não, cara, quero, vamos fazer esse negócio aí e tal. Rapaz, o Nilton me mandou as bases, né, com o groove já pronto. Cara, eu fui ouvir não, legal. Aí eu fui no estúdio, peguei as bases e fui tocar. Cara, quando eu fui tocar, eu falei, peraí, bicho, isso aqui não é assim não. Tem um negócio aqui. Não é fácil assim não. O que está acontecendo? Eu parei para tocar, cara, você começa a entender que tem um vocabulário específico daquilo lá. Aí você tem que montar uma forma, você tem que achar lá no seu HD um jeito de você expressar aquilo que seja natural para o estilo e não para Para você. encaixar ali. Exatamente. E aí o que acontece? Nessa hora, técnica de Dave Weckl, de Steve Gadd, não sei o quê, isso não vale, cara. Me desculpa. Isso é bom para você ter uma reflexão sua, um jeito de tocar. Mas tem estilo que você tem que ter a linguagem daquilo lá. Eu vou tocar a rocha, então eu tenho que tocar. Sabe assim? Eu vou fazer o vocabulário daquilo lá. Se eu não colocar o chimbal desse jeito, entendeu? Não vai encaixar. Se eu for tocar outro estilo, não vai encaixar. Então eu tenho que me moldar naquele vocabulário. A gente começa a aprender que pitadinhas de swing em algumas regiões, assim, por exemplo, tem muita coisa do carimbó no ritmo lá do Nordeste, tem muita coisa do Sul, que também se mistura com maneira, que depois, quando vai tocar, é uma mistura daquilo lá que rola aquele estilo específico que você vai gravar. Então eu aprendi. Esse próprio conhecimento, esse conhecimento desses estilos, né, Caju, até para você criar, te dá mais facilidade, né? Você fica mais confortável, né? Você Sim, consegue às colocar vezes, o cara. fraseado e tal. Mas aí que tá o problema. O fraseado, às vezes, não é em questão de técnica. É questão de você ter o sabor da nota certa. Por exemplo, pum, tum, padá. Se você fizer pá, 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 padá, é uma coisa. Tam, pará. A diferença. Pá, 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 Exatamente. pá, pá, tá, tá, tá. Para agora. Ah, ah, ah.
sabe assim, tem coisas diferentes que você vai dando uma swingada, entra no molho junto com o baixo. Cara, quando você vê, é o simples que rola muito mais coisa. E aí comecei a enxergar a música de uma forma diferente. Então eu fui gravar essa menina e eu parei assim, falei, não, peraí, deixa eu ouvir. Aí o Nilton me mandou uma gravação que o Paulo tinha feito em uma outra ocasião lá, e ele me mandou para mim ouvir o groove. Eu grudei no Paulinho, ele não sabe disso, mas é verdade. O Nilton já deve ter falado isso para ele. Mas, cara, eu grudei no Paulinho, fui ouvir ele tocando, falei, cara, por que esse chimbal é desse jeito, cara? É um chimbal marreta, mas é o que dava o swing. Então, cara, foi uma aula que eu tive que foi muito bacana. Eu cheguei para gravar o DVD com outra concepção. E eu gravei as baterias depois, porque ele me foi gravar as baterias, que era para mim, inclusive, copiar o que eu tinha gravado. Quando eu fui fazer as partituras, para poder chegar no dia e tocar exatamente igual, aí que eu fui entender a questão do groove, que era mais simples, que dava swing. Cara, isso groovou muito legal com o baixista, que o Nilton, quando botou a guitarra, deu um swing muito legal, e isso, assim, deu uma outra cara na música. Então, às vezes, cara, tocar menos é importante, porque você vai tocar no grupo. É muito legal isso aí, é uma concepção bacana. E aí, hoje... Marcão, espero que tenha respondido a pergunta do Marcão. Se eu fazer um agradecimento, aproveitar para o Eric Mororó aqui, que hoje eu mandei as coisas para ele me botou os bateras no circuito, e falar para você, Eric, que você vai estar aqui, hein, cara? Nós vamos marcar aqui numa semana para você estar aqui com a gente batendo papo. A Érica tá te mandando um abraço aí, família Almeida te assistindo. Érica, Carlinhos, Júlia, Davi, top demais. Vocês são irmãos, bom demais. Minha segunda família aqui. O Carlinhos de Almeida, cara, ele foi professor das minhas meninas, né, de música. E quando eu cheguei aqui em Uberlândia, eu aprendi a maciez da voz do Carlinho, cara. É um negócio espetacular. Né? Parece que é um colchão, um travesseiro gostoso. É um mel, né? Tem um mel ali. Que te leva, te carrega. É um negócio fenomenal. Ô Caju, depois eu queria falar um pouquinho disso aqui, cara. Eu não sei se você vai lembrar, mas, ó. Aqui, ó. Ah, bacana. Bacana isso aí. Você me deu, logo que eu cheguei aqui em Uberlândia, a gente fez uma amizade bacana e tal. E isso aqui eu guardei com todo carinho e escuto. Tava até puxando aqui no YouTube uma composição, que é aquela que eu gosto, que é Right Way, que para mim traduz um monte de sentimento essa música. Às vezes eu não te falei isso ainda, mas traduz. Essa ideia de você ter jogado o CD, né? Porque na minha época, por exemplo, o Stuart Copeland, ele fazia trilha para cinema. E eu tenho um CD dele aqui que eu importei na época, que ele fez trilhas para cinema na África. Então ele coloca som do elefante, som da girafa e faz a bateria em cima disso tudo. Ele mistura isso tudo, né? Mas a gente não tinha acesso a isso, não tinha. Quando você pegava Arthur Maia, por exemplo, que era um baixista que eu sempre gostei muito e tal. Quando lançou um CD, eu falei, pô, eu comecei a comprar muito autoral, muito CD instrumental autoral dos caras que eu gostava e tal. Para sair isso aqui, como é que foi o processo de criação disso aqui, Caju? Do teu CD? Cara, esse disco é o seguinte, eu tentei reunir um pouco de alguns amigos, né, que fizeram parte da minha história. Foi o primeiro disco, eu já estou preparando o segundo. E vão vir outros por aí. Por que eu fiz o primeiro disco como Caju and Friends? Porque, cara, música instrumental é uma coisa